Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Vinícius. O meu é Ellen. Nós vamos dar continuidade à nossa leitura bíblica em ordem cronológica. Vamos nessa? Êxodo 28 diz assim, O Senhor disse a Moisés: Mande chamar o seu irmão Arão e os filhos dele, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Separe-os do povo de Israel, para que me sirvam como sacerdotes. Façam roupa de sacerdote para seu irmão, a fim de dar a ele dignidade e beleza. Chame todas as pessoas a quem eu dei habilidade e mande que faça roupas de Arão, para que ele seja consagrado como meu sacerdote. Mande que faça um peitoral, um manto sacerdotal, uma sobrepeles, uma túnica bordada em mirra e um cinto. Essas pessoas farão roupas de sacerdote para o seu irmão Arão e os filhos dele, a fim de que eles me sirvam como sacerdotes. Esses artesãos deverão usar fios de lã azul, púrpura e vermelha, fios de ouro e linho fino. Os artesãos farão o mesmo manto sacerdotal de fios de lã azul, púrpura, vermelha, de linho fino e fios de ouro o enfeitarão com bordados. Nas duas pontas do manto haverá duas alças que deverão ser presas nos dois lados do manto. O cinto que passará pela cintura do manto para prendê-lo será feito dos mesmos materiais do manto, formando com ele uma só peça. Pegue 2 pedras de ágata e grave nelas os nomes dos filhos de Jacó, 6 nomes numa pedra e 6 na outra. Ponha a ordem em idade. Escolha um bom ourives para gravar nas 2 pedras os nomes dos filhos de Jacó para montar as pedras em engaste de ouro. Coloque essas 2 pedras nas alças do manto sacerdotal para que represente as 12 tribos de Israel. Assim Arão levará nos ombros esses nomes para que eu, o Senhor, sempre lembre do meu povo. Faça 2 engastes de ouro e 2 correntes de ouro puro entrelaçadas em forma de cordão que você prenderá nos engastes. Faça um peitoral com que o grande sacerdote usará para descobrir a vontade de Deus. Com o manto sacerdotal, o peitoral também será feito de fios de lã azul, púrpura vermelha, de linho fino enfeitado com bordados. O peitoral será quadrado e dobrado em dois. Terá um palmo de comprimento e um palmo de largura. Coloque nele 4 carreiras de pedras preciosas. Na primeira carreira ponha rubi, topázio e uma granada. Na segunda carteira ponha esmeralda, safira e diamante. A terceira carteira terá uma turquesa, uma ágata e uma ametista. A quarta carreira terá um berilo, um ônix e um jaspe. E as pedras deverão ser montadas em engaste de ouro. E cada uma dessas 12 pedras será gravado o nome de um dos filhos de Jacó para representar as 12 tribos de Israel. Faça fios de ouro puro trançados, faça cordões para o peitoral. Faça também 2 argolas de ouro e prenda nas pontas da parte de cima do peitoral. Passe os 2 cordões de ouro nas 2 argolas e prenda as 2 argolas dos cordões nos 2 engastes de ouro do peitoral, que serão presos nas 2 alças do manto na parte da frente. Faça outras 2 argolas de ouro que serão presas nas 2 pontas de baixo do peitoral, na borda do lado de dentro do manto. Faça ainda mais 2 argolas de ouro e prenda nas pontas das 2 alças do manto, embaixo na frente dele, perto da costura e em cima do cinto. Com cordão azul, prenda as argolas do peitoral nas argolas do manto para que o peitoral fique preso acima do cinto e não solte. Quando entrar no lugar santo, Arão usará esse peitoral gravado com o nome das tribos do povo de Israel para que eu, Senhor, sempre lembre do povo. Põe urim e tumim no peitoral para que estejam em cima do coração de Arão quando ele estiver na minha presença. Nessas ocasiões, Arão deverá usar o peitoral para que ele possa saber o que eu quero que o povo de Israel faça. Aí, dando só continuidade, vai falar também a outras roupas do sacerdote, no versículo 31, continuação. A sobrepeliz, roupa que vai por cima do manto sacerdotal, será tecida inteiramente de fios de lã azul. Nela haverá uma abertura para passar a cabeça. Essa abertura será arrematada com uma tira de malha para que não se rasgue. Em volta de toda a barra coloque aplicações de forma de romãs, feita de fios de lã azul, púrpura e vermelha. Entre uma romã e outra ponha sininhos de ouro. Arão deverá usar essa sobrepeliz quando estiver servindo como sacerdote, tanto quando estiver na minha presença no lugar santo, como quando sair dele. Nessa ocasião, o som do sininho será ouvido e Arão não será morto. Faça também uma placa de ouro puro e grave nela as seguintes frases: separado para o Senhor. Amarre essa placa na frente da mitra como um cordão de lã azul. Arão deverá usá-lo na testa para que eu, o Senhor, aceite todas as ofertas que os israelitas me trouxerem e para que ele não seja culpado se cometerem algum erro ao oferecê-las a mim.
Você tecerá para o sacerdote uma túnica de linho fino, uma mitra de linho fino e um cinto bordado. Para os filhos de Arão, faça túnica, cintos e mitras, a fim de lhe darem dignidade e beleza. Com essa roupa, vista o seu irmão Arão e os filhos deles, e depois consagre-o e dedique-os, derramando azeite na cabeça deles, para que me sirva como sacerdote. Faça calções de linho para cobrir a nudez dele, a calções que vão da cintura até as coxas. Arão e seus filhos deverão usá-las sempre que entrarem na tenda, na minha presença, ou quando chegarem perto do altar para servir como sacerdote no lugar dos santos. Desse modo, eles não se arriscarão a morrer, pois mostrarão a sua nudez. Arão e seus filhos descendentes obedecerão a essa ordem para sempre. Então, assim, a gente leu ali a vestimenta, né, de como era feito. Como eu toda hora falo, os detalhes para mim é o que mais me pega. Sim, Deus colocar romance, gente, é muito detalhezinho, que claro, cada detalhe tem um significado. Deus também não só faz porque é bonitinho porque eu acho, né? Mas cada detalhinho conta. E aí, vamos já pular pro capítulo 29, aí a gente vai ler o 29 a partir do versículo 1, que fala a ordenação do sacerdote, que é assim: o Senhor disse a Moisés: a fim de separar Arão e os seus filhos como sacerdote para o meu serviço, faça o seguinte: pegue um touro novo, 2 carneiros sem defeito, pegue farinha de trigo e faça alguns pães com azeite e outros sem azeite, todos sem fermento. Faça também alguns pães achatados e passe azeite em cima. Ponha tudo isso numa cesta e ofereça a mim quando você fizer o sacrifício do touro novo e dois carneiros. Traga Arão e os filhos dele para a entrada da tenda, na minha presença, e mande que eles se lavem. Depois vista Arão com as suas roupas de sacerdote, isso é, a túnica, o manto sacerdotal e o sobrepelícia, o peitoral e o cinto que passa pela cintura do manto. Ponha nele a mitra e amarre nessa placa sagrada em que estão gravadas as palavras: separado para o Senhor. Em seguida, ponha na cabeça dele o azeite de ungir. Traga os filhos de Arão e vista a túnica deles. Põe a faixa em volta da sua cintura e mitra na tua cabeça. É assim que você consagrará Arão e os seus filhos. Ele e os seus descendentes deverão me servir para sempre como sacerdote. Traga também um touro novo para a frente da tenda, na minha presença, e Arão e seus filhos porão as mãos na cabeça dele. Mate o touro ali na minha presença, na entrada da tenda. Depois pegue o sangue do touro e passe, e com o dedo ponha sobre as pontas do altar e derrame o resto na base do altar. Em seguida, queime no altar como oferta para mim as seguintes partes do animal: toda a gordura que cobre os miúdos, a melhor parte do fígado, os 2 rins e a gordura que os cobre. Mas queime fora do acampamento a carne do animal, o couro e as tripas. Essa é uma oferta para tirar os pecados do sacerdote. Depois pegue um dos carneiros e Arão e os seus filhos porão a mão na sua cabeça. Mate o carneiro, pegue o sangue e com ele borrife os 4 cantos do altar. Corte o carneiro em pedaços, lave os miúdos e as pernas traseiras e põe em cima da cabeça um dos outros pedaços. Queime o carneiro inteiro em cima do altar como uma oferta de alimento. O cheiro dessa oferta me agrada. Depois pegue o outro carneiro e Arão e os seus filhos porão a mão na cabeça dele. Mate esse carneiro e ponham uma parte do sangue dele na ponta da orelha direita de Arão e põe na orelha direita dos seus filhos. Também ponha o sangue sobre o dedo polegar da mão direita deles e sobre o dedão do pé direito, e com o resto do sangue borrife os 4 lados do altar. Pegue um pouco de sangue que está no altar e o azeite de ungir, e com ele borrife Arão e as suas roupas e os seus filhos e as roupas dele. Então ele e os seus filhos e as roupas de todos eles estarão separados para mim. Esse carneiro é oferecido para a adoração do sacerdote. Retire a gordura desse carneiro, o rabo, a gordura que cobre os miúdos, a melhor parte do fígado, os 2 rins com a gordura que cobre a coxa direita. Então aqui, até esse versículo aqui, fala como que
era o sacrifício para purificar Arão e seus filhos, né, que eles foram separados para trabalhar, né, na tenda e ser o sacerdote do povo. 23 assim: das cestas de pães sem fermento que foram oferecidos a mim, pega um pão de cada tipo, um pão feito com azeite, outro pão sem azeite e um pão achatado. Põe esses pães nas mãos de Arão, dos filhos dele, e faça com que eles separem para mim como uma oferta especial. Depois pegue os pães das suas mãos e queime em cima do altar como alimento oferecido a mim. O cheiro dessa oferta me agrada. Pega o peito do carneiro e separe para mim como oferta especial. Essa parte do animal ficará para você. Na cerimônia de ordenação de um sacerdote, o peito e a coxa do carneiro deverão ser separados para mim como oferta especial e deverão ser dados para os sacerdotes. As ofertas de paz dos israelitas serão feitas assim, para sempre. O peito e a coxa do animal pertencem aos sacerdotes. Essa é a oferta do povo para mim, o Senhor. Depois da morte do sacerdote Arão, as suas roupas passarão para os seus filhos, e eles os usarão quando forem ordenados. Filho de Arão, que ficar no lugar dele como sacerdote, que entrar na tenda da minha presença para servir no lugar santo, deverá usar essas roupas 7 dias. A carne do carneiro usada na ordenação de Arão e de seus filhos deverá ser cozida no lugar sagrado, na entrada da tenda da minha presença. Eles deverão comer essa carne como pão que ficar na cesta. Quando eles forem ordenados, comerão o que foi oferecido como sacrifício para tirar seus pecados. Somente os sacerdotes poderão comer esse alimento, pois ele é sagrado. Por isso, a carne ou o pão que não forem comidos naquele mesmo dia deverão ser queimados. Não deverão ser comidos, pois são sagrados. Conforme eu mandei, faça durante 7 dias as cerimônias para o altar de Arão e seus filhos. Cada dia ofereça um touro novo como sacrifício para conseguir o perdão dos pecados de todos. Com um sacrifício para tirar pecados, você purificará o altar e depois ungirá a fim de torná-lo santo. Faça isso todos os dias durante 7 dias, então o altar ficará completamente santo e qualquer pessoa ou coisa que tocar nele sofrerá por causa do poder da sua santidade. Todos os dias e para sempre, sacrifique 2 carneirinhos de um ano. Sacrifique um deles de manhã e outro à tarde. Junto com o primeiro carneirinho, ofereça 1 quilo de farinha de trigo misturada com 1 litro de azeite. E como oferta, derrame 1 litro de vinho. À tarde, ofereça um outro carneirinho e junto com ele a mesma quantidade de farinha, azeite e vinho, como de manhã. Essa é uma oferta de alimento trazida para mim, o Senhor, e o seu cheiro me agrada. Essa oferta a ser queimada deve ser oferecida para sempre na minha presença, na entrada da tenda da minha presença. Ali eu me encontrarei com meu povo e falarei com você. Ali me encontrarei com o povo de Israel, e a minha glória fará com que esse lugar fique santo. Eu farei com que a tenda e o altar fiquem santos e separei Arão e os seus filhos para me servirem como sacerdotes. Morarei no meio do povo de Israel e serei o Deus deles. Eles ficarão sabendo que eu, o Senhor, sou Deus, que os tirou do Egito para morar entre eles. Eu sou o Senhor, o Deus deles. Então é muito legal você ver como que Deus ele coloca tudo no seu lugar e como tudo deve ser bem específico para separar o povo de Israel mesmo dos outros povos. Eles são um povo santo, separado, diferente. Então Deus institui tudo isso. Então, e a gente tem que agradecer porque Jesus veio e a gente não precisa fazer todos esses rituais. Mas uma coisa que fica é ser santo, separado, diferente, ver nesse mundo e as pessoas notar que existe uma diferença quem serve a Deus e quem não serve. Sim. Então, pessoal, a gente se vê no próximo vídeo. Aí eu te encontro você lá. Tchau, tchau.